Irmãos, nosso texto básico hoje se encontra em Atos, capítulo 4, os versos 23 até o verso 31. E nós vamos fazer a leitura desse texto. Atos, capítulo 4, o verso 23 até o 31. Vou pedir um dos irmãos que faça essa leitura. Beth, você pode ler para nós? Seu Almir está com o microfone. Ou, pode vir aqui à frente também, Beth. Atos, no capítulo 4, o versículo 23 até o versículo 31. Leiamos, irmãos, com a nossa irmã. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendestes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Amém. Obrigada, irmã. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, domingo passado, nós falamos, da missão da igreja no dia a dia, e nós nos sentimos desafiados. E vimos que a natureza da igreja é essencialmente missionária. Nós somos chamados, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, e isso alegra muito o nosso coração. Mas para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso é muito glorioso. Nós sentimos assim alegres demais. E vimos acompanhando aí que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, na véspera da sua partida, que assim como o Pai o enviou, Ele também enviaria os discípulos e enviaria cada um de nós. Você, a mim, igreja do Senhor. E foi muito bom, no estudo da lição, sentirmos a participação dos irmãos. E hoje nós temos mais uma lição. E queremos a participação dos irmãos que estão aqui, a participação daqueles que estão também nos acompanhando pela internet, que têm a oportunidade de participarem. Então, será um prazer, como igreja, estarmos aprendendo juntos das diversas formas que o Senhor tem nos dado a oportunidade, O Senhor tem nos dado a oportunidade através da tecnologia e isso alegra o nosso coração. E que nós possamos aproveitá-la. Então, vai ser um prazer estar com os irmãos participando lá e aqui, E lembrando que no domingo passado, nós reconhecemos que aonde Deus nos colocou, a família que Ele nos deu, o bairro aonde Ele nos colocou, pela sua bondade para estarmos morando. A cidade não é por acaso. Nós temos um papel a desempenhar. E os dias vão passando
E nós precisamos de duas coisas que foram destacadas desde o início na primeira lição. A primeira foi quando, ao lermos o primeiro capítulo de Atos, parece-me que versículo 8, deixou claro para nós que nós precisamos, e o Senhor nos concedeu o quê? O poder de quê? Do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. E depois, o outro requisito aí, nós precisamos, assim, sermos iluminados. Por isso, Paulo fala aos Efésios que ora constantemente por eles e pede muitas coisas. Nas orações que Paulo fala, quando ele escreve, ele cita, então, que o amor aumente, que continuem firmes, mas pede também para que Deus ilumine os vossos olhos, para que vejam os caídos em nossa volta, de suas diversas formas. E assim, na lição de domingo passado, no episódio que nós vimos, Pedro e João chegando ao templo, aquele lugar, à porta, eles estavam cheios do Espírito Santo, tinham recebido o Espírito Santo, recentemente, contemplaram Pentecostes e estavam com os olhos abertos para verem, e viram aquele coxo e realizaram algo maravilhoso, sob o poder daquele que é Senhor de todo o poder. E aproveitaram a oportunidade e pregaram o Evangelho completo. Apresentaram o amor de Deus, apresentaram o pecado e apresentaram também o perdão. Jesus, aquele a quem vós crucificastes. Eles pregaram ali. Bom demais, maravilhoso demais. Mas, como nós vamos ver hoje, a vida do cristão, a vida da igreja, não é só um mar de rosas. A nossa caminhada nesse mundo, o cumprimento da nossa missão, exige sacrifício, exige sofrimento. E Jesus Cristo mesmo já havia advertido que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu, nós também venceríamos, Então, irmãos, nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus não nasceu em berço de ouro e não cresceu em ambiente de total felicidade. E o Senhor Jesus mesmo nos adverte, dizendo, aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Tome o quê? A sua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus disse. Então, Ele não nos prometeu uma caminhada fácil, mas nos prometeu um fim exitoso. E Ele diz que nós somos vencedores. E eu creio, irmãos, pela graça de Jesus, que nós somos vencedores. E que mesmo sabendo que a caminhada não é fácil, a chegada é maravilhosa, Então, vamos continuar. E aqui, na nossa lição de hoje, nós vamos ver, então, a igreja já vivendo a sua primeira crise. Qual que era essa espécie de crise? Qual a crise que essa igreja estava vivendo? Era problema financeiro? Era falta de unidade? Era falta de trabalhadores? O que era? Era corrupção que estava acontecendo na igreja? Qual era o problema? Qual era a crise que a igreja estava passando, irmãos? Oi? A perseguição. A perseguição. Nós vimos que essa igreja enfrenta a sua primeira crise. E hoje, nós, agora, século 21, perguntamos, continuamos em crise ou não existe mais crises? Quais as formas de crise que a igreja enfrenta hoje, irmãos?
Quem poderia dizer para nós algumas espécies de crises que a nossa igreja enfrenta hoje, século 21? Quem quer falar para nós? Zé Maria vai falar. Dona Marta, eu tenho trabalhado muito com jovem em escolas, eu sou professor nas escolas aí, e eu tenho presenciado e posso dar testemunho de que a igreja tem sofrido uma perseguição, vamos falar velada, que é muito terrível, que é a intimidação dos jovens que são cristãos, que são evangélicos, que são crentes em Jesus, na manifestação deles lá no meio onde eles estão, nas escolas, principalmente nas escolas, não é só nas escolas, mas principalmente nas escolas. E eu tenho conversado com alguns alunos que são evangélicos, que são crentes em Jesus, e eles têm confidenciado comigo a dificuldade que eles têm até de convivência com os colegas, até de convivência, quando eles manifestam que são evangélicos, que fala de Jesus assim até de maneira tímida, o quanto eles são discriminados, sabe, dentro do convívio deles. Então essa é uma perseguição que às vezes a gente não vê, mas que os jovens têm sofrido muito. Eu tenho presenciado isso, eu tenho conversado com alguns deles, e eles sofrem muito com isso, de não poder sequer manifestar, ali entre os colegas mesmo, que eles são assim, deixados de lado, de certa forma uma discriminação, e essa é uma perseguição que às vezes a gente não fala muito, mas ela é muito importante, né? A gente está sabendo disso, para poder ajudar a influenciar mais, a dar força para eles, né? A explicar para eles que é assim mesmo, que isso vai até piorar a cada dia, né? Então acho que isso mesmo. Mais alguém quer acrescentar, compartilhar alguma outra forma, irmãos? Nós sabemos então que existem formas diferenciadas, né, de perseguição, elas continuam. E talvez as reações não sejam tais como as que nós vamos estudar hoje, por razões que também nós falaremos em seguida. Mas aqui, nós verificamos então que logo após aquele momento de evidência, né, da igreja do Senhor Jesus, fazendo o que Jesus ensinou e fez, amando, servindo, obedecendo, falando, divulgando o Evangelho. Então surge uma reação. Nós vamos verificar que logo após esse episódio, logo após a pregação de Pedro, qual foi a reação do povo? Qual foi a reação? Lá no capítulo 4, início do capítulo 4, né, nossa lição vai buscar, então, a segunda parte do capítulo 4, mas a primeira parte do capítulo 4, o primeiro versículo, o que fala para nós, irmãos? Primeiro versículo do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Irmãos, veja só a reação. E aí vem toda uma história, seguindo aí o capítulo 4, até o versículo 22, né? O que aconteceu? Quem lembra, quem leu, e pode relatar para nós? O que aconteceu depois que eles recolheram? Qual foi a conversa? Quais foram as perguntas? Quais foram as respostas, irmãos, quanto a essa atitude? Quem pode dizer aí para nós?
Primeiro perguntam para eles com que poder e em nome de quem eles fizeram isto. Então, perguntam para eles, com que poder vocês estão fazendo isso? Em nome de quem? Ou melhor dizendo, quem são vocês? Com que autoridade vocês fazem isso? E qual foi a resposta, irmãos? Se intimidaram diante das autoridades, diante da repressão? Qual foi a resposta que veio em seguida? Qual? Beth, continua respondendo para nós aí. Seu Almir, passa o microfone para ela. Vamos ver aí no restante do capítulo 4, aí, após as arguições. A Beth vai ler aí para nós, acompanhando, meus irmãos. O versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou a pedra angular. Continua? Já estou no 11. Pode continuar. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Continua? Vai até o versículo 19, Beth. Tá. Dizendo, que faremos... Só um minutinho, 16. Dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Irmãos, então aí nós vimos em todo o relato, o que aconteceu. Toda a repressão, e toda a ousadia daqueles homens que estavam cheios do poder do Espírito Santo e tinham os olhos iluminados por ele. E ali não perderam a oportunidade. Continuavam exercendo a missão. Mas a igreja estava vivendo uma crise de missão. Uma crise sobre aquele papel que ela desempenhava segundo o que ela havia aprendido. Então, essa era a crise. E isso foi o que aconteceu. Hoje, talvez não vivamos aqui no nosso meio situações assim, mas em muitos países vivem ainda assim. Se acompanharmos os relatos missionários dos países onde a propagação do Evangelho ainda continua fechada, nós notamos que muitos irmãos ainda continuam sofrendo esse mesmo tipo de coisa. E nos outros lugares, nós temos umas outras maneiras, como já compartilhamos, Zé Maria já compartilhou, nossos filhos, às vezes, compartilham conosco e nós lidamos com eles. E quantas vezes ouvimos comentários para
deixá-los de lado, chamando de pastorzinhos, né, de outras coisas para que possam tentar fazer com que os jovens se sintam reprimidos diante das falas e das posturas missionárias que eles assumem como igreja. A igreja ainda piorou a perseguição depois desses textos que a senhora leu aqui para nós. Ela caiu na idade chamada Idade Média, entrou pessoas devidamente que não era convertido e perverteu a igreja ainda muito mais. A igreja primitiva é ela que passou a perseguir os cristãos. Quem lesse a Bíblia, veio a época da Inquisição. Quem lesse a Bíblia era morto queimado, cerrado pelo meio, outros meios de morte dura, foi feita a igreja. E as Bíblias eram queimadas, não podia ler a Bíblia foi escondida por muitos anos, nós sabemos disso. Só depois nós acreditamos que foi por Deus, né, que levantou os reformadores. Então, o que aconteceu? Os reformadores trouxeram o povo de volta à Bíblia. Graças a Deus por isso. Agora, uma das coisas, eu percebo que nós precisávamos sermos até melhores crentes do que aqueles daquela época, daquela igreja. Por quê? Nós hoje não temos essa perseguição que teve naquela época. Nós temos a liberdade de culto. E não só nós, mas todos os trabalhos evangélicos, ou mesmo qualquer denominação, ela tem o direito de liberdade de culto, né? Então, eu acredito que nós hoje precisávamos ser mais forte a nossa fé, e que nós tivéssemos uma vida realmente maravilhosa diante da presença de Deus, uma vida de fé. Mas parece que quando a coisa é mais difícil, parece que aí que é mais gostosa, né? Hoje é liberto. Nós estávamos falando aí, mas parece que perderam um pouco a consciência de pecado. Aquilo que era pecado antigamente, parece que hoje não é, né? Tem muitos casos assim que nós temos visto. Isto às vezes atrapalha, porque quem nos atrapalha diante da presença de Deus é o nosso pecado. Eu já disse aqui esses dias para trás aí, até o Zé Maria estava lecionando, acho até graça de eu falar que a minha mãe tinha oração forte, né? Nós precisamos ter a nossa oração forte. Por quê? Esses discípulos aqui, na verdade, eles foram credenciados pelo Senhor Jesus para fazer aqueles milagres. Mas aqui diz nesse texto que a senhora leu, que quando eles acabaram de orar, a terra tremeu. Que coisa melhor, que oração forte. Isso, para mim ver, é uma oração forte, né? E nós temos também como a oração de Cornélio. Por que Cornélio era um gentio, né? O anjo apareceu para ele, por quê? E disse para ele, falou, ó Cornélio, as suas esmolas, as suas orações chegou até os céus. Então, eu acredito que nós tínhamos que ser melhores crentes, mais fortes, com mais fé. Nós temos a liberdade de culto, nós temos, hoje, cresceu muito a ciência, nós temos isso desenvolvido, né? Antigamente não tinha nada, hoje nós temos tudo. Eu acredito que a falha é nossa, sabe? Nós tínhamos que procurar a ser melhor crente, a procurar a nossa fé ser melhor, né? E mudar a nossa situação, a nossa posição diante de Deus, diante do mundo que nós estamos vivendo, dar o nosso testemunho, não só com a boca, pregando o Evangelho, mas muito mais com a nossa vida, porque nós precisamos ser assim diante da presença de Deus e diante do mundo que nós estamos vivendo. Então, eu acredito que isto, talvez a igreja esteja fraca, né? Deus não gosta a igreja ou é fria ou quente, mas morna não. E às vezes nós estamos mais mornos do que às vezes até frio ou quente. Por isso o Senhor está colocando lições assim nas nossas mãos, né? Não é por acaso que nós recebemos essas lições para estudarmos, porque o Senhor tem prazer em nos ensinar.
O Senhor tem prazer em nos fortalecer. E Ele, na sua sabedoria infinita, Ele age de uma forma maravilhosa. E Ele está fazendo isso conosco, né? Em outras lições, mas já nessa 4ª lição, Ele está nos ensinando e está nos advertindo também, né? E nós podemos buscar a plenitude do Espírito Santo. A palavra nos manda buscar, enchei-vos do Espírito Santo. Porque Ele sabe e que nós somos dependentes dele. E nós somos mesmo. Nós somos dependentes, nós precisamos buscar. Ele age de uma forma magnífica, que o nosso entendimento nem compreende direito. Porque às vezes nós achamos que já aconteceu, Ele veio como Jesus prometeu e está tudo resolvido. Mas Ele nos ensinou a encher-nos do Espírito Santo. Porque Ele sabe que cada dia, em cada desafio, em cada lugar que nós estamos, nós somos totalmente dependentes dEle. E nós, seres humanos, o pecado tenta desviar-nos desse enchimento. E aí, quando Ele coloca lições assim, e que ficam bem marcadas, como desde a primeira, e recebereis o poder do Espírito Santo. E Paulo ora pedindo que os nossos olhos sejam iluminados. É para que nós tornemos realmente discípulos do Senhor, missionários, que é o que a igreja do Senhor Jesus é. Mas então, acompanhando tudo isso nessa crise, vamos ver a reação. Qual foi a reação da igreja do Senhor? Então, aí nós já partimos para o texto que nós lemos no início, né, como base da nossa lição. Diante dessa crise, nós vamos ver, então, inicialmente, aqui, como foi a reação. Aí nós vamos ver já, no versículo 23, uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Irmãos, a igreja do Senhor, nós já falamos que às vezes precisamos repensar a natureza da igreja, precisamos repensar a missão da igreja. E olha que coisa bonita aí. Reconheceram a crise, compartilharam a crise. Irmãos, aconteceu-nos tudo isso. Veja que unidade, veja que comunhão. Aqui relataram aos irmãos, né? E nós, quantos de nós estamos fazendo como esse ensinamento? Compartilhando com os irmãos a crise da nossa missão. Irmãos, me aconteceu isso e isso na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no lugar onde eu moro, ou aonde eu fui, ou com quem eu lidei. Então, contaram tudo à igreja. E a igreja reage de que forma? Fala rápido, porque meu tempo é curto e eu tenho que ir embora, né? Que hoje, nossa vida, e eles também tinham afazeres. Irmãos, mas a nossa vida também é assim, né? Nós temos muitos afazeres, temos muitas preocupações, materiais, familiares, sociais. E às vezes ouvir a crise missionária de um grupo, de um irmão, de uma família, é desgastante demais. E nós não queremos perder muito tempo ouvindo os relatos. Irmãos, eu sinto assim tristeza, e já compartilhei com os nossos pastores muitas vezes. Nós somos missionários aqui. Vivemos, enfrentamos crises de diversas formas. Mas aqueles que vão, sofrem muito mais. E eles, quando vêm até nós, quando vêm até a igreja, eles têm uma vontade de contar detalhes, de desabafar, de chorar. E às vezes, irmãos, nós notamos que nós não temos paciência de ouvi-los, né?
Eu até já pedi, não sei se acertei, se errei, para que eles tivessem um momento de uma conversa informal com aqueles que amam o que eles foram fazer. Né? E a gente vai para uma salinha e lá eles choram, lá eles contam detalhes do que viveu sozinho, o casal, os filhos, e a gente chora com eles. Quantas vezes nós já choramos com eles? Porque, irmãos, realmente nós precisamos aprender a ouvir, precisamos sentar e falar: agora fale, fale, de tudo que sofreram, fisicamente, moralmente, socialmente, familiarmente. E eles têm muita vontade de contar. Assim como nós também, quando partimos para algo, ou às vezes, né, verificamos a oportunidade acontecer e nós tentamos realizar a nossa missão, assim como Pedro e João. Foram presos, foram arguídos de uma forma que a gente fica assim, sem entender. Veja que absurdo, né, é essa arguição. E nós precisamos repensar isso. Eu sei que às vezes é cansativo, né? E às vezes até muita gente fala assim: já vai aquele missionário começar a contar a vida dele lá fora. Mas, irmãos, isso é comunhão. Eles querem ter comunhão com a igreja. E nós precisamos repensar essa nossa atitude. Porque nós acostumamos demais com essa vida pós-moderna de correr e não ter nem paciência para ouvir o outro. Precisamos repensar isso e mudar a nossa atitude. Vamos ouvir com prazer. Se estiver te chateando, fala: Senhor, tira de mim esse sentimento, porque eu sei que ele não vem do Senhor. Me ajude a ouvir esse servo do Senhor, que está trabalhando com amor, que fez isso com prazer e agora quer compartilhar comigo. Me ajuda a ouvir ele, a amá-lo, e amar o que ele fez e a sofrer com ele o que ele sofreu. Então, essa é a primeira lição que nós temos nesse texto de hoje. Então, relataram à igreja, e prestem atenção aí no nosso versículo 23. Ouvindo isto, a igreja ouviu, e ouviu atentamente, pelo que nós podemos perceber. Unânimes, fizeram o quê? Oraram. Quem pode ler esse versículo 24 aí para nós? Seu Almir vai levar aí, a Linda vai ler o versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, sim. Depois você lê o restante aí para nós, Linda. Irmãos, então, ficou bem claro aí. A igreja ouviu, e olha que alegria para aqueles servos que estavam fazendo a missão. Ouvindo, unânimes, todos levantaram um clamor.
E olha o modelo do clamor, irmãos. Então, o início desse clamor não foi focado no homem, no que estava acontecendo, mas o início do clamor traz-nos uma lembrança da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando ele diz, então, aí, já bem no início, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Soberano Senhor. Tu que não tem ninguém como o Senhor, que tem propósitos em todas as coisas e que os teus propósitos se cumprem. Não tem ninguém como o Senhor. Tu és altíssimo, tu és tremendo. O Senhor já sabia de tudo. O Senhor já tinha previsto isso antes. O Senhor já tinha vivido isso antes. Mas o Senhor é o Senhor, que sabe que ninguém pode te dar conselho e que ninguém pode te repreender. E que está presente. O Senhor é aquele que criou o céu e a terra, que criou os homens, que criou e que permitiu a autoridade a eles, conferiu a autoridade a eles, mas eles estão nas tuas mãos. E aí ele vai, então, relatando tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, e que aconteceu agora. O Senhor não foi pego de surpresa, não. Porque o Senhor é sábio. E o Senhor tem nas tuas mãos todo o controle. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, que fez a mim, que fez a Pedro, que fez a João, que fez aqueles homens que prenderam eles. Tu és o Senhor. Oração focada em Deus. Ele primeiro. Aí eles continuam, e a oração vem lembrando, então, toda a palavra predita por Davi, e aí vai sequenciando, né? E nós vimos ali tudo, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Gente, que maravilha! O nosso Deus é soberano. Ele não precisa de conselho de ninguém. E da mão dele, ninguém tira nada, ninguém acrescenta nada. Ele é o soberano Senhor. Isso é maravilhoso. E aquela oração, aquela igreja, ao ouvir aquilo, orava assim. E aí, depois de tudo isso, eles falam então: agora, Senhor, faz o quê? Olha. Porque eles sabiam que esse soberano Senhor, todo-poderoso, bastaria olhar. Porque o olhar do Senhor traduz o quê? Jesus Cristo, quando olhou aquela multidão toda em volta dele, o que que Jesus sentiu? Compaixão. Porque disse que eram como ovelhas sem pastor. Quando viu Lázaro na cova, Jesus olhou e chorou. Olha, bastava eles falarem isso: Senhor, olha. Porque eu tenho certeza que quando nós dirigimos a Ele, e como Jesus também, quando dirigia a Ele, e nos ensinou a fazer o mesmo, e nós pronunciamos: Senhor Deus, Pai nosso, soberano. Olha, eu tenho certeza que ele já fala: fala, meu filho, fala. Eu já sei o que aconteceu, mas fala. Não é assim que a gente sente? E quando a gente vai acompanhando as orações de Jesus, e quando acompanhamos essas orações aqui, nós temos esse sentimento, que quando a gente fala: Deus, meu Pai do céu, Ele fala assim: fala, meu filho, que eu vou te ouvir. E nesse momento, depois dessas palavras, aquela igreja unânime levantando essa voz,
e falando: Tu, soberano Senhor, que já tinha predito tudo isso. Olha, Senhor, agora para nós. Olha para as ameaças que nós estamos enfrentando. Mas o que mais eles pediram aí? Eles pediram que retirasse essas ameaças, que repreendesse essas ameaças? Foi esse o pedido? Não. O que foi mesmo? Pediram intrepidez para a palavra do Senhor. Irmãos, que lição para nós, né? Porque nós oramos assim: Senhor, repreende isso. Tira isso, Senhor. Tira isso da minha casa, tira isso de perto de mim, Senhor. Mas eles pediram: Senhor, olha para as ameaças e dá-nos coragem, firmeza, ousadia, porque nós queremos continuar, nós queremos fazer a missão. E aí, irmãos, nós verificamos, eles reconhecem a crise, estão cientes da crise, mas então eles pedem ao Senhor que lhes dê coragem, que lhes dê então toda a firmeza que necessitam para continuarem o seu trabalho missionário. Oração focada em Deus, oração focada no cumprimento da missão. E aí nós vamos continuar. Eles não pedem só isso, não. O que mais eles pedem? Dê coragem a eles, e aí eles confirmam o quê? O poder de quem tem ele e através dele que tudo é realizado. Então, no verso 30, eles dizem: depois de pedirem toda a intrepidez para continuarem a missão, então a oração é a seguinte: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha, Deus, olha, porque o teu olhar é suficiente. Mas nós não estamos pedindo que retire isso, não. Mas que mesmo em meio a tudo isso, que nós continuemos servos do Senhor, missionários do Senhor, para que naquele grande dia possamos chegar diante de Ti e dizer: Senhor, o trabalho que me confiaste, eu completei. Né? Como nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, pois, está reservada apenas o quê? A coroa. Então, é isso que eles estão expressando ali. Dá-nos força, Senhor, dá-nos firmeza, coragem, ousadia, para que mesmo em meio a tudo isso, nós possamos continuar sendo missionários. Mesmo sendo criticados, sendo arguídos, sendo reprimidos, aonde nós estamos. Não estou pedindo para tirar a gente daqui, não. Mas aqui aonde nós estamos. Dá-nos isso. E enquanto o Senhor nos dá força, nos dá coragem, nos dá firmeza, o Senhor, eu tenho certeza que realiza, porque Ele é soberano, Senhor. E os propósitos dEle se cumprem. Então, a obra vai ser realizada. Por isso, irmãos, nós temos que repensar quando nós negligenciamos o nosso fazer, o nosso apoiar, o nosso contribuir. Porque se nós negligenciarmos, a obra não vai deixar de ser feita. Porque a palavra é bem clara. Ela diz para nós que o evangelho será pregado a toda a criatura. E aí então virá o fim. O evangelho será pregado. Não está falando para nós que se a gente não fizer,
o evangelho não vai. Está falando que ele vai ser pregado. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Quando eu deixo de apoiar, quando eu deixo de fazer a minha parte, eu fico em falta. Eu perco. Mas o evangelho vai ser pregado. Porque a palavra diz que ele vai ser pregado. E quando ele for pregado a toda criatura, então virá o fim. De uma forma ou de outra, o evangelho vai ser pregado. Pela segunda igreja, pela terceira, pela quinta, pela igreja de onde quer que esteja, o evangelho será pregado. O nome do Senhor será conhecido. E aqueles que o Senhor chamou serão alcançados. Para nós é privilégio participar da obra. E para nós é privilégio orar por missões, orar pelas crises missionárias, ouvir os relatos dos nossos missionários e, unânimes, levantarmos um clamor com eles, por eles, sobre eles e pela igreja. E aí, irmãos, nós aprendemos uma lição maravilhosa. Oração que exalta o nome do Senhor primeiramente, como o Senhor Jesus nos ensinou. E aí vem a resposta, vem a confirmação, vem a aceitação. Voltemos aí ao versículo de número 31, Linda, eu tinha te pedido naquela hora, até aí, Linda, e depois leia. Aí eu peço para que você leia agora para nós o verso 31, que continua no nosso texto. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. A resposta. A resposta. Quando nós oramos com todo desprendimento, oramos como servos do Senhor, porque o servo do Senhor conhece o seu Senhor. Nós não servimos a ninguém se não o conhecemos. Nós só somos servos quando nós somos conhecedores do Senhor. E a oração foi feita por servos que conheciam o Senhor, tanto que iniciam dizendo: Tu, soberano Senhor, que criaste o céu e a terra. Eles conheciam muito bem. Aquela igreja que já tinha visto, Pedro e João, que já tinham andado com Jesus, ouvido Jesus tantas vezes, tinham sido ensinados por Jesus, mas que em muitos momentos tiveram as suas fraquezas e às vezes até nem reconheciam que ele era o Jesus. Porque nos momentos de mostrarem toda a confiança, às vezes fraquejavam. Pedro mesmo, aquele Pedro que um dia quis andar sobre as águas e Jesus fala, vem, e ele, o que acontece com ele? Ele começa a olhar mais para as águas do que para Jesus. Aquele mesmo Pedro que um dia negou Jesus no momento de mostrar-se missionário, agora um novo servo, um servo que conhece o seu Senhor, que confia plenamente que Ele cumpre os seus propósitos e que conta com uma igreja que também, depois daquele momento único que acontece na nossa vida, momento de conversão, podia clamar, usando os termos de igreja que conhece o seu Senhor. E oraram de forma que o Senhor ouviu a oração, porque era aquela oração focada primeiramente nele, no poder dele, no senhorio dele, na dependência dele, na exaltação do nome dele. E depois pede, não para as necessidades materiais. Eles mostram o que estava acontecendo, pedem para o que no momento era mais importante. Assim como Jesus orou e nos ensinou na oração do Pai Nosso.
Primeiro, ele nos ensina a exaltar o Senhor, o Pai do céu, o Deus santificado, glorificado. Depois, então, é que ele ensina a falarmos de nós, das necessidades nossas mais urgentes. E a necessidade mais urgente da igreja naquela hora era continuar proclamando o Evangelho Salvador. Eles sabiam que aquela era a necessidade maior deles. E o Senhor Deus ouviu. E a resposta do Senhor foi sentida, foi visível. E aí, em seguida, a gente vê o resultado. Que resultado é esse? Que nós temos aí no capítulo 4, seguindo os versículos 32 a 37. Quem pode ler para nós? Só um pouquinho. Seu Almir, traz o microfone aqui para a gente ouvir todos, né? A multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até aí? Mais um pouquinho. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que era dizer, filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, aí nós vamos ver, então, da multidão dos que creram. Era um coração e alma. Olha a igreja formada. Era um coração e alma. E olha que a multidão dos que creram chegaram a quantos? Lá nos versos anteriores nós temos isso aí mostrando para nós que chegaram a cerca de 5 mil homens. Irmãos, o que é que nós podemos então concluir com essa lição? Que quando a igreja, unânime, reconhece que a obra do Senhor vai enfrentar obstáculos, sim. O Senhor Jesus já havia nos prevenido. Obstáculos vão existir. E nós podemos retroceder-nos diante deles, ou podemos fazer como o Senhor nos deixa esse relato aqui. Não é só para a gente saber uma história, não. Esse relato aqui é para mostrar-nos que o mesmo Deus dessa igreja é o Deus da nossa igreja hoje. É o nosso Deus, o soberano Senhor, que executa os seus propósitos em meio a qualquer adversidade. Mas que Ele tem prazer em que essa igreja se submeta a Ele confessando: Tu, soberano Senhor, que criaste o céu e a terra, Tu que és altíssimo, que tem todo o controle na Tua mão, que cumpre os Teus propósitos, olha para mim. O Senhor sabe a minha fraqueza, mas dá-me ousadia, dá-me coragem, Senhor, porque eu quero continuar. Eu quero ter os olhos abertos para ver a necessidade que se me apresenta, aonde o Senhor me colocou. Do jeito que o Senhor me colocou, porque eu sei que a sabedoria, que o poder vem é do Senhor. Que o fazer vem é do Senhor. Eu não sou nada.
como Pedro e João disseram, não fomos nós. Eu sei que não sou eu, mas eu sei que é o Senhor. Que aonde eu estou morando, no lugar em que estou trabalhando, é o Senhor que vai fazer. Então, olha aquela situação lá, olha aqueles obstáculos lá, e dá-me a sabedoria, dá-me a coragem, dá-me a firmeza. Porque eu quero continuar, até o dia que o Senhor determinar na minha vida. Eu quero continuar sendo tua serva, teu servo, missionário teu. Porque eu sei que como o Senhor enviou Jesus Cristo, o Senhor me enviou também. Que eu não estou vivendo aqui por acaso. Que eu tenho essa vida até o dia de hoje, não é por acaso. Não é porque eu estou me cuidando, mas é porque o Senhor cuida de mim. E o Senhor me preserva. Então faça, Senhor. Olha para mim. E vamos, como igreja, orar uns pelos outros, ouvir uns aos outros, sentir uns com os outros. Tirar um tempinho do nosso tempo para orar por aqueles que estão lá, longe dos nossos olhos, mas esperam que estejamos juntos com eles em oração. Porque eles esperam com as nossas orações, irmãos. Eles contam com as nossas orações. Eles imaginam que nós levantamos clamor em favor deles. Eles confiam nisso. E nós podemos fazer isso toda manhã, toda noite. Sei lá o momento que é mais propício para cada um. Lembre de 1, de 2, de 3. Nós temos uma relação imensa nos missionários da APMT, nos missionários do Pronace, outros que já são conhecidos nossos, né? E se nós abrirmos a página da nossa agência de missões, APMT, e formos lá na central de orações, lá estão N necessidades, N situações de perseguições que nossos missionários estão sofrendo. E é só a gente pegar e começar a orar. Ou se você não quiser fazer isso, o Senhor sabe. Então tire um tempinho na sua oração e levante um clamor em favor dos nossos missionários que foram. Em favor a oportunidade, irmãos, no dia da vigília. Nas últimas que eu vim, era o último momento que nós deixávamos para finalizar a vigília, orando pelos nossos missionários. E nós colocávamos principalmente aqueles que são conhecidos nossos. E colocávamos outros também. E nós orávamos juntos. E continuamos orando, né? Cada um de nós podemos ter um missionário como aquele que nós oramos por ele todos os dias, né? Eu fiz uma listinha para os meus, e todas as noites, de joelho, eu coloco eles, os filhos, e coloco os obstáculos que eles estão enfrentando, que às vezes eu estou sabendo, porque eu procuro acompanhar alguns que eu consigo, e outros que eu não sei, para que Deus se faça presente e continue dando intrepidez para eles cumprirem o propósito que Deus determinou para eles. Irmãos, então nós encerramos a nossa lição hoje, agradecendo ao nosso Deus, por ter nos despertado, né? E como o senhor Etenezio falou aqui para nós, que às vezes nós sentimos, né, que não estamos sendo crentes, né, assim traduzindo em tudo da fala, não estamos sendo missionários como o Senhor espera. Mas Ele nos deu essa lição para nos ensinar, para nos despertar, dar um toque em nós. Então, hoje foi sobre a oração. Orar pelos obstáculos que o Senhor já havia nos prevenido, que enfrentaríamos na nossa caminhada de serviço, de amor e de obediência a Ele. Que Ele possa fazer isso nos nossos corações. E que nós possamos levantar juntos um clamor. Tu, soberano Senhor, olha, mas dê coragem, dê intrepidez. Então, que essa possa ser,
né, a lição que nós levemos conosco para as nossas casas e que possamos vivê-la, né, durante essa semana e na semana que vem. Nós temos mais uma lição maravilhosa sobre a vida missionária da igreja. Está no capítulo 5 de Atos. Os irmãos podem ler durante a semana, porque já vêm familiarizados com o ensinamento, né?